música, né, para nós humanos é uma coisa bem próxima, faz parte do nosso cotidiano. Normalmente no nível do entretenimento. É difícil alguém que passe um dia que não ouça uma música. É raro. A música ela permeia a nossa vida. É uma coisa muito importante, acho, para nós humanos. E na Umbanda, os pontos cantados também são quase assim uma unanimidade. Eu acredito que a maioria dos terreiros de Umbanda se utiliza de pontos cantados. E, antes de qualquer coisa, os pontos cantados são uma forma, né, musical. Então eu resolvi primeiro falar um pouco sobre essa questão da música, né? O que é? Primeira coisa, eu acho que, para falar, né? A música, o canto, o som que sai do atabaque são sons, né? Então eu resolvi falar um pouquinho assim, da questão do som da música, primeiro. Então, em primeiro lugar, se os pontos cantados são uma forma de manifestação musical, cumpre que saibamos o que seja música. Segundo a Wikipédia, música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e ritmo, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Ou também que a música contém e manipula o som, organizando-o no tempo. Temos então uma combinação de som, ritmo, dentro de um determinado tempo. Música basicamente é isso. Então, se a gente pensar numa coisa bem simples assim, por exemplo, um pássaro, né, quando ele está no seu canto, se ele obedece um determinado ritmo, um determinado tempo, ele está expressando uma forma musical pelo seu canto. O som, por sua vez, o que a gente pode dizer? O que é som? O som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica. É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica apenas em meios materiais, que têm massa e elasticidade, como sólidos, líquidos ou gasosos. Resumindo, o som é fruto de uma vibração causada por ondas que se propagam a partir da pressão de uma coisa sobre outra. Mas será que somente mesmo em meios materiais? Bom, nós sabemos que o som nos propaga no espaço, né? Que no espaço a gente não tem partículas que possam propagar as ondas sonoras. Então, basicamente, o que acontece? Toda vez que existe uma pressão de algo contra outra coisa, essa pressão gera um som. Gera o quê? Gera uma onda que se espalha no espaço, seja qualquer tipo de material, aqui que nós temos sólidos, líquidos ou gasosos, de uma forma circuncêntrica, normalmente com uma intensidade maior para o lado que o emitente desse som está voltado. E esse som vai ser captado, né, em nós, naqueles animais, né, pelo aparelho auditivo, que vai captar. Essa vibração vai chegar, vai impressionar lá os tímpanos, e os tímpanos, o aparelho auditivo, vai transformar essa onda sonora numa onda eletromagnética. Através do nervo, vai conduzir até o cérebro, e o cérebro vai decodificar ou dar significação a isso que está chegando no nosso ouvido. Mas como a música combina e manipula o som? Resumidamente, pode-se dizer que a música combina e organiza o som por intermédio do ritmo, da melodia e da harmonia, numa correspondência com a tridimensionalidade da realidade manifestada. É como se a música tivesse assim, né? Tivesse comprimento, largura e profundidade. O ritmo é a sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam
com intervalos regulares e que organiza o som na dimensão horizontal, no tempo, uma sucessão de sons e silêncio. Na Umbanda, o instrumento rítmico por excelência é o atabaque, instrumento de percussão que produz um ritmo bem marcado e fortemente periódico, próprio dos povos africanos. A melodia é a sensação de uma sucessão coerente e agradável para os nossos ouvidos destes sons e silêncios, a partir da mudança na frequência entre agudos e graves, o que organiza o som na dimensão vertical. Então, é bem típico de nós humanos, né? Nós temos essa capacidade, mesmo que o gosto musical seja bem diverso, de identificar, né, quando algo tem ritmo. Né? Tudo que tem um ritmo, para nós, se torna mais agradável. Né? Se eu começar a bater na minha mão de uma forma rítmica, né, respeitando o intervalo de tempo regular, né, isso não vai incomodar o ouvido da maioria das pessoas. A princípio. Mas, que nem de noite, a gente está lá, uma gotinha caindo, né? A gente identifica, tem ritmo, mas está me desagradando, né? A música não, a música tem ritmo e nos agrada. A harmonia, por sua vez, é o campo que estuda as relações de encadeamento dos sons simultâneos, várias melodias ao mesmo tempo. Nos transmite a sensação de afinação e organiza o som na dimensão da profundidade. Então vocês imaginam assim, um dia eu estava ouvindo uma música no rádio e estava prestando atenção nos instrumentos, né? E eu acho que a música era um reggae, então ficava bem clara aquela batida da guitarra, né? E eu fiquei comparando o tempo, né? E o ritmo da guitarra era bem diferente, por exemplo, do contrabaixo, que é muito bonito no reggae, por sinal, né? A bateria também, né, tinha um ritmo bem diverso dos outros dois. E a pessoa que cantava também, né? Cantava num ritmo diferente. Mas o conjunto de tudo aquilo era harmônico e era agradável para o ouvido. Então a música, ela tem que ter harmonia para ser uma boa música, né? Então, isso, de certa forma, é uma liçãozinha para nós, né? A humanidade como um todo, né? A gente vê uma orquestra, a gente vê uma banda tocando assim, cada um faz uma coisa diferente. Se a gente pegar um instrumento daqueles tocando sozinho, não vai ter muita graça. Mas todos eles reunidos produzem uma coisa muito bonita. Quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Né? Então, o conjunto, né, reunido produz uma coisa legal. E nós, na humanidade, somos assim, nós somos uma grande orquestra. Mas nós temos a mania de não suportar muito as diferenças, né? A gente não, sei lá, tem dificuldade de lidar com a diferença. O mundo se resume muito naquilo que a gente acha que é o melhor, e a gente não enxerga que a riqueza, nossa riqueza mesmo da humanidade, é a nossa diferença. Para os gregos, a arqué, princípio invisível da unidade, arqué, que vocês podem já guardar no ouvido, né? A gente ouve muito aqui, ó, os arquétipos, né? Que a gente tem, por exemplo, na Umbanda, na tradição dos orixás, mitologia africana, tem os arquétipos, né? Então, vem de arqué, princípio invisível da unidade, e physis, princípio visível da unidade, physis, físico, né? O uno se torna o cosmos, o múltiplo, se articulando através de duas dimensões, ordem e caos. Esse jogo dos opostos é a fonte da harmonia cósmica, dado que ela, a harmonia, representa a qualidade de relação, ordenação e organização dessas dimensões inerentes ao cosmos, ou seja, ao múltiplo, a toda essa variedade da realidade que nós vivemos.
A partir da descoberta tradicionalmente acreditada a Pitágoras da relação matemática dos intervalos musicais, a harmonia e a música, como sua principal manifestação, passou a ser considerada como o princípio que organizava a transição do número absoluto, a unidade, né, o grande arquiteto do universo, Deus, Olurum, para os números diversos, a multiplicidade, através da concordância entre os princípios opostos de ordem e caos. É daí que surge o conceito de harmonia das esferas, tão característico dos pitagóricos. A harmonia, na visão grega, seria a qualidade cósmica que daria ordem e sentido ao jogo entre o caos, as dissonâncias na música, e a ordem, as consonâncias, vencendo sempre e afirmando-se necessariamente a ordem ou a consonância. Mas voltando aos pontos cantados, cabe-nos agora saber por que se usa esta palavra ponto, ponto cantado. Por que será que tem essa ponto, ponto cantado? Eu tive dando uma pensada, primeiro fui buscar os conceitos, né? Na matemática, ponto é o elemento do espaço que indica uma posição de dimensão zero, que pode ser definido como uma esfera de diâmetro também zero. Nesse sentido de posição, vamos encontrá-lo compondo outras expressões, tais como ponto firmado, que a gente tem aqui quando vocês entrarem, nós temos os pontos firmados dos orixás, né? Ogum, Xangô, Oxalá, Iemanjá, Oxum, Iansã e Omulu. No mesmo. São os pontos firmados. A gente tem na rua, a gente fala todo dia, ponto de ônibus, ponto comercial, de sorte que se estabelece uma relação de exclusividade entre um lugar, um endereço, né, um espaço e seu conteúdo. Ou seja, a gente passa ali, a gente faz essa ligação, né, entre aquele espaço ali e aquele orixá. É o ponto firmado do orixá. Quanto à origem, os pontos cantados dividem-se em pontos de raiz, enviados pela espiritualidade, né, que são tradicionalmente passados durante as giras, né, pelas entidades incorporadas nos médiuns, e pontos terrenos, elaborados por pessoas diretamente. Os pontos de raiz ou espirituais jamais podem ser modificados, pois, ou eu diria, não devem ser modificados, pois se constituem em termos harmoniometricamente organizados. Olha que palavrinha, harmoniometricamente organizados, ou seja, existe uma harmonia métrica, né, dentro deles, ou seja, com palavras colocadas em correlação exata, que fazem abrir determinados canais de interação físico-astral, direcionando forças para os mais diversos fins. No que concerne aos pontos cantados, terrenos, a espiritualidade os aceita, desde que pautados na razão, bom senso, fé e amor de quem os compõe. E a gente que está acostumado conhece muito ponto, assim, a gente nota bem claramente essa diferença, né, entre os pontos que são recebidos assim, de entidades no trabalho, né, que eles chamam de ponto de raiz, e aqueles pontos que são compostos normalmente por membros de Kurimba ou Gans, né? Então a gente nota bem uma diferença, né, entre eles. Pode-se responder então à indagação sobre a razão de se usar a expressão ponto cantado, dizendo que cada ponto é um endereço vibratório específico, que direciona, pela sua harmonia e métrica própria, uma vibração de natureza sonora capaz de interagir com vários planos e estabelecer condições energéticas para o trabalho mágico das entidades que labutam na seara da Umbanda. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? O ponto cantado, ele traz nele uma vibração própria, que é passada pelo canto daquela letra, traz um ritmo próprio, de sorte que ele tem uma identidade normalmente
né, com aquela identidade, com aquela linha de espíritos que está trabalhando, com aquela entidade que está trabalhando, e vai ser, de certa forma, uma delimitação dentro de um espaço mágico para um trabalho. Quando a gente canta um ponto específico, né, de uma linha, a gente está mexendo com uma energia específica para aquele trabalho mágico, daquela hora. Muitas vezes durante o trabalho, pelas características das coisas que nós estamos trabalhando lá dentro, muitas vezes o dirigente vai lá, ponto para Nanã, ponto para Oxum, né? Ou ponto para uma linha específica, ponto para Preto Velho. Então, por quê? Porque no atendimento, naquele momento, de algum irmão que está lá dentro, né, está sendo necessário que essa energia que o ponto canaliza seja direcionada para aquele atendimento. A corrente espiritual de um terreiro, ou seja, os guias, os protetores, esperam que todos entendam que os pontos cantados, em verdade, são o roteiro vibratório da gira. É o caminho vibratório por onde uma gira vai encaminhar-se. Pontos cantados adequados e harmonicamente cantados tornarão a gira tranquila, proveitosa e organizada, dando-se o contrário quando os pontos cantados forem inadequados e inabilmente entoados. O ponto cantado de raiz, dado por uma verdadeira entidade, não se limita a atuar em certas pessoas através de reflexo condicionado. É importante que entendamos que a música é uma combinação harmoniosa de sons. Como sabemos pela ciência oficial, todo som tem frequência peculiar, tendo cor e emitindo, atraindo ou dissipando certas energias. Além dos aspectos místicos, o ponto cantado movimenta a magia de Umbanda. Porém, além do aspecto magístico, atua o ponto cantado também pela mensagem que traz em si, principalmente nos pontos de raiz, verdadeiras instruções que podem impressionar o nosso consciente e inconsciente para as mudanças de que necessitamos. Então, sugestão minha, preste atenção, né, na letra, na mensagem que o ponto traz. Muitos deles, né, têm um ensinamento muito importante. Muitas vezes nós ficávamos lá na colina tentando decifrar, né, o que um ponto estava querendo transmitir com aquilo que estava se dizendo. E um exemplo disto é um ponto bem simples, de 2 frases, que eu nunca esqueço. Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela. Ainda não achou morador para morar nela. 2 frases. Será que dá para tirar muita coisa assim de 2 frases? O que vocês acham? A primeira lição que podemos tirar a partir do que eu interpreto é a do valor que as coisas simples podem ter e que frequentemente são menosprezadas pela própria singeleza. Ou seja, só por ser 2 frases a gente não presta nenhuma atenção, né? A gente quer, né, o bonitão, o grandalhão, né? A gente quer sempre aquilo que aparece mais, como se isso fosse necessariamente o melhor. Mas este é um caso de uma coisa pequenininha que tem um grande valor. A segunda lição pode ser a de que as coisas que queremos, a nossa evolução, tudo, enfim, depende de trabalho. Há sempre o que fazer. A casa não está pronta e cabe a nós providenciar as portas e janelas. Oxum oferece uma casa sem porta e sem janela. Quem é que quer uma casa sem porta e sem janela? Qualquer um de nós pode querer uma casa sem porta e sem janela. Só pegar a casa e ir lá e fazer a porta e a janela. Ou seja, né, muitas vezes a gente está esperando que as coisas caiam no nosso colo, né, e não mexe uma palha para fazer com que isso aconteça. Então, a casa vai ficar lá fechada e a gente não vai ter casa.
A gente precisa contribuir com o universo para as coisas chegarem até a gente. A terceira lição pode ser a de que não há valor algum em reconhecer o valor das coisas boas e fáceis, pois largo é o caminho da perdição. Difícil mesmo é compreender, aceitar e conviver com as dificuldades de nossas vidas. Dá um exemplo para vocês. Eu tenho um carro assim meio antigo, né? Meu carro de trabalho. Aí eu chego lá na empresa e sempre tenho um engraçadinho, né? Para me lembrar que eu poderia comprar um carro novo, né? Pô, é tão fácil hoje em dia comprar um carro novo e tal, né? Como se precisasse ser muito inteligente, né? Para chegar a essa conclusão. Porque se eu tenho um carro muito usado, né? Para deixar de ter um carro muito usado é só comprar um carro mais novo. Isso qualquer um pode chegar à conclusão, né? Então é o que eu digo. Não há mérito nenhum em chegar a essas conclusões, em gostar das coisas boas. Qualquer um, com o mínimo de inteligência, com o mínimo de bom senso, é capaz de escolher entre, eu quero uma coisa boa e não quero uma coisa ruim, né? A não ser que a pessoa não esteja assim, né, no uso das suas faculdades mentais bem adequadamente. Mas assim, eu não posso querer ter muito mérito em reconhecer essas coisas. Como eu sou esperto, como eu sou bom, porque eu acho bom, né? O difícil mesmo, gente, é assim, é na hora que na vida da gente, cada um de nós aqui vai ter, infelizmente, a oportunidade de provar isso. A vida é assim, a vida, né, está sempre oscilando. E nós temos que ter a maturidade de encarar os momentos difíceis, ruins, né, com o mesmo ímpeto, com a mesma tranquilidade, com a mesma maturidade daqueles momentos que nos vêm as coisas boas. É difícil, né? Será que nós temos condições de avaliar realmente se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim? Será? Eu sempre vejo assim, a gente está tão próximo da realidade, da nossa realidade, que a gente tem dificuldade de enxergar. Quanto mais próximo de um objeto, mais a gente tem dificuldade de enxergar o resto. Então a gente, muitas vezes, não vê, não enxerga, não raciocina e não quer raciocinar para ver se realmente uma coisa é ruim. Será que uma coisa é ruim? Será que essa coisa ruim que eu estou passando não está querendo me dizer alguma coisa? Não está me dando uma oportunidade de mexer em algo que eu preciso mexer, em algo que eu preciso fazer, em algo que eu estou deixando, postergando, empurrando com a barriga? Que todo mundo, todos nós temos, todo dia a gente levanta e está lá, aqueles probleminhas que a gente sabe, né? E eu tenho uns assim que é terrível. Todo dia eu peço a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Que eu consiga. Hoje, um dos piores que tem é o trânsito, já, né? A gente ter tolerância, não estar brigando com as pessoas, de não dar motivo para as pessoas brigarem comigo também, né? Tá todo mundo muito com o pavio curto, né? Hoje há crimes no trânsito, pessoas que matam, de repente, umas às outras, assim, por um acidente. Então, assim, gente, é o que eu digo. Não pense que há muito mérito, né, em reconhecer as coisas boas. É bom viver as coisas boas, mas tenham maturidade e tranquilidade para viver os momentos difíceis. E hoje eu acho que era isso. Obrigado pela atenção. Nós vamos agora para o